Imagine uma praça cheia de pessoas, um pregador jovem levantando a voz para anunciar o evangelho. E de repente, gritos, insultos e pedras voando em sua direção. A cena parecia terminar em tragédia, mas o que aconteceu em seguida, ninguém jamais esqueceria. Uma luz do céu desceu diante de todos, silenciando a multidão. O que parecia o fim, se tornou um dos maiores sinais de que Deus ainda faz milagres em nossos dias. Tá começando agora mais uma história real no canal Onde o Milagre Começa. Porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e aperte o sininho. Vamos à história de hoje. Meu nome é Ezequiel Torres, tenho 24 anos e venho de Curitiba, Paraná. O que vou contar mudou minha vida para sempre, e talvez, depois de ouvir este testemunho, você nunca mais enxergue a fé da mesma maneira. Era um dia comum, o sol brilhava forte sobre o calçamento da Praça Tiradentes, no coração da cidade. Eu estava lá, com a Bíblia nas mãos, pregando a palavra de Deus para quem quisesse ouvir. A princípio, alguns paravam curiosos, outros apenas passavam apressados, mas algo no meu coração dizia que aquele dia seria diferente. Enquanto eu falava sobre o amor de Jesus, recordava de onde ele me tirou. Cresci em um lar cristão simples no bairro do Boqueirão. Minha avó, Dona Ercília, foi quem mais marcou minha fé. Uma mulher que acordava às 4 da manhã para orar, que tinha os joelhos calejados de tanto interceder e que sempre dizia: Deus tem um propósito grande na sua vida, meu filho. Mas na adolescência, me afastei. Fui seduzido pelas festas, pelas más companhias, pelo álcool. Quantas vezes cheguei em casa embriagado e encontrei minha avó sentada na cadeira de balanço, com a Bíblia aberta no colo e lágrimas descendo pelo rosto. Ela não desistia de mim, sempre repetia: Ezequiel, Jesus não se rendeu de você. Eu, porém, endurecia meu coração. Até que um dia, a vida me parou. Encontrei minha avó caída na cozinha, vítima de um derrame. Fomos correndo ao hospital, mas os médicos disseram que o caso era irreversível. 3 dias ao lado de sua cama, eu só chorava e pedia perdão. No terceiro dia, contra todos os prognósticos, ela abriu os olhos e com voz fraca disse: Jesus me mostrou o seu futuro. Você vai pregar nas praças, vai enfrentar perseguição, mas a luz dele sempre estará contigo. Logo após declarar isso, descansou no Senhor. Essas palavras queimaram no meu coração e mudaram minha vida para sempre. Depois da morte da minha avó, tudo mudou. Aquela frase ecoava dentro de mim como se fosse a própria voz de Deus. Você vai pregar nas praças, vai enfrentar perseguição, mas a luz dele sempre estará contigo. Foi então que decidi entregar minha vida completamente a Cristo. Me afastei das amizades que me destruíam, abandonei os vícios e mergulhei na palavra. Cada versículo parecia ganhar vida. Cada promessa parecia falar diretamente comigo. Passei a buscar o Espírito Santo em oração e jejum, e quanto mais eu buscava, mais sentia que o propósito da minha avó iria se cumprir. 1 ano depois, tomei coragem e fui até a Praça Tiradentes, a mesma em que tantas vezes passei sem dar atenção a quem pregava ali. Dessa vez, era eu que segurava a Bíblia. Minha voz tremia, minhas mãos suavam, mas meu coração ardia. Comecei tímido, lendo alguns versículos, até que percebi pessoas parando para ouvir. Alguns zombavam, outros riam, mas alguns ficavam tocados. Naquele momento, entendi que a palavra de Deus não volta vazia, e entendi também que não era sobre mim, era sobre o poder do Evangelho que transforma. Foi numa dessas tardes que tudo aconteceu. Eu pregava sobre o perdão de Cristo quando um grupo de jovens começou a zombar, gritar e atirar pedras em minha direção. Uma delas passou raspando no meu ombro. Outra atingiu minha perna. A multidão começou a se agitar. Por um instante, confesso, pensei em correr. Mas algo me fez permanecer. E aqui eu quero abrir meu coração com você que está acompanhando essa história. Se você crê que Deus ainda fala e age, fica comigo até o final desse vídeo. Você vai ver como o Senhor transformou uma cena de violência em um testemunho vivo da sua glória. As pedras continuaram vindo, e eu caí de joelhos. Alguns gritavam: "Cala a boca!" Outros riam alto. Mas no instante em que pensei que não conseguiria suportar, aconteceu algo que ninguém esperava.
De joelhos, com a Bíblia ainda em minhas mãos, eu sentia o peso das pedras e das zombarias. Minha mente lutava entre o medo e a fé. Era como se todo o inferno tivesse se levantado contra mim. As vozes gritavam: "Desista! Para com isso!" E por um instante, minha força parecia se esgotar. Mas foi nesse exato momento que algo inexplicável aconteceu. O céu, que até então estava claro, começou a mudar. Uma nuvem densa se formou bem acima da praça, e uma luz intensa, mais brilhante que o sol, desceu em direção ao lugar onde eu estava. Não era um relâmpago. Não era reflexo de poste, nem truque de câmera. Era uma luz viva, que parecia pulsar e irradiar calor. Senti uma paz indescritível invadir o meu coração, como se braços invisíveis me levantassem do chão. A multidão, que até segundos antes zombava e atirava pedras, silenciou de repente. Alguns taparam os olhos com as mãos, incapazes de suportar o brilho. Outros caíram de joelhos, tremendo. Até aqueles que me agrediam deixaram cair as pedras no chão, sem reação. Naquele instante não havia mais gritos, não havia mais insultos. Havia apenas um silêncio profundo, como se o próprio céu tivesse descido sobre a praça. Eu ergui minha voz, mas já não era a minha voz. Parecia que algo maior falava através de mim. Este é o poder do Deus vivo. Vocês podem rejeitar um homem, mas não podem apagar a luz do céu. Ao pronunciar essas palavras, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não conseguia compreender totalmente o que estava acontecendo, mas sabia que estava vivendo a promessa que minha avó havia declarado antes de partir. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras se abraçaram. Havia quem tremesse como se estivesse diante de algo sagrado. Até mesmo os mais céticos não tinham palavras. A presença de Deus era tão real que ninguém conseguia negar. Foi assim que, no meio de uma cena de violência, Deus transformou vergonha em testemunho, dor em glória e perseguição em prova viva do seu poder. A praça permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareciam eternos. Todos os olhares estavam fixos naquela luz que brilhava sobre mim. Não havia mais zombaria, nem insultos, nem risadas. O ambiente havia mudado completamente. De repente, ouvi o som de choro vindo de um dos jovens que havia me atirado pedras. Ele se aproximou devagar, com os olhos marejados, e disse diante de todos: "Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero esse Jesus que você prega." Essas palavras foram como faíscas que incendiaram os corações ao redor. Uma senhora que observava de longe caiu de joelhos e começou a orar em voz alta. Um casal se abraçou chorando. Até mesmo um homem conhecido na região por sua hostilidade contra pregadores começou a tremer, segurando a cabeça com as mãos, como quem lutava contra algo maior do que ele. Eu não tinha mais forças para falar, mas o Espírito Santo fez o que palavras humanas jamais poderiam fazer. Ali, diante de todos, aquela praça se transformou em um altar a céu aberto. Pessoas que antes zombavam agora clamavam por perdão. A presença de Deus pairava sobre cada um como uma onda invisível, quebrando corações endurecidos. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou por toda a cidade. Comentava-se em padarias, ônibus, escolas. Você ouviu falar do que aconteceu na praça? Uma luz do céu desceu quando tentaram apedrejar aquele pregador. Alguns diziam que era milagre. Outros tentavam explicar como fenômeno natural. Mas a verdade é que ninguém conseguiu ficar indiferente. A igreja evangélica local ficou lotada no domingo seguinte. Pessoas que nunca haviam entrado ali apareceram em busca de respostas. Muitas delas testemunharam ter sentido algo sobrenatural naquela tarde e não conseguiam mais viver como antes. E como minha avó havia profetizado, o que parecia perseguição se tornou a plataforma para que o evangelho fosse pregado com ainda mais poder. A praça que um dia foi palco de zombaria, agora era lembrada como lugar de manifestação divina. Depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Caminhar pelas ruas de Curitiba se tornou diferente. Pessoas que antes me olhavam com desdém, agora se aproximavam para perguntar sobre Jesus. Jovens, adultos, até famílias inteiras me procuravam para dizer: "Eu estava lá naquela praça e nunca vou esquecer o que vi. Eu sabia que não era sobre mim. Eu era apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro." A glória era toda de Deus. Foi Ele quem transformou a violência em sinal, o ódio em arrependimento, o caos em culto. E aqui está algo que preciso compartilhar com você que está me ouvindo agora.
Às vezes, o maior milagre não é a luz que brilha no céu, mas a luz que Ele acende dentro do nosso coração. Porque quando Jesus entra em nossas vidas, Ele transforma desespero em esperança, lágrimas em testemunho e perseguição em vitória. Lembro das últimas palavras da minha avó: a luz dele sempre estará contigo. Naquele dia, elas se cumpriram diante de uma multidão, mas hoje, elas também podem se cumprir na sua vida. Talvez você esteja enfrentando pedras, críticas, rejeição, enfermidades, batalhas que ninguém entende, mas eu quero te lembrar: a mesma luz que brilhou naquela praça pode brilhar sobre você agora. O que aconteceu não foi apenas um sinal para uma cidade. Foi um convite para que cada pessoa presente, e até mesmo você que assiste agora, escolha qual caminho vai seguir: o caminho da indiferença ou o caminho da fé. Se esse testemunho falou com você, não ignore. Deus está te chamando. Feche seus olhos por um instante e entregue o que você carrega ao Senhor. Peça que a luz dele te envolva. E lembre-se, um homem pode ser apedrejado, mas a palavra de Deus jamais será calada, porque sempre haverá uma luz do céu pronta para transformar a escuridão em vida. Tudo isso me faz refletir no texto bíblico que diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a derrotaram. João 1:5. Assim como aquela luz brilhou na praça e silenciou uma multidão, a palavra nos garante que a luz de Cristo sempre vence as trevas. Talvez hoje você esteja cercado por lutas, incompreensão ou até perseguição. Mas lembre-se, nenhuma escuridão pode apagar a luz de Deus que habita em você. Ele continua iluminando caminhos, trazendo esperança e transformando corações. Por favor, aproveite a oportunidade e ore comigo agora. Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que acompanhou este testemunho. Que a luz do céu, a mesma que brilhou naquela praça, brilhe agora na vida dela. Onde há dor, traga cura. Onde há medo, traga coragem. Onde há trevas, traga esperança. Em nome de Jesus, que cada coração aqui seja fortalecido pela Tua presença. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o maior milagre de luz que já aconteceu na sua vida? Escreve aqui nos comentários, porque o seu testemunho pode edificar muitas outras pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, para continuar recebendo histórias reais de fé, milagres e transformação.